Graça e paz, Igreja do Senhor, amém? Saúdo a todos, né, com a paz de Cristo. Mais um culto online, né, de ensino, de oração. Que você possa, né, estar abrindo as portas da sua casa. Não só para nós aqui, que apesar de poucos, mas principalmente que você abra as portas do seu coração para o Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse em Isaías 49, 15. A palavra do Senhor diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isso é uma promessa do Senhor, para a minha vida e para a sua vida. O Senhor, Ele jamais, Ele esquece de um filho seu. Pode as pessoas que te rodeiam esquecer de você, mas o Senhor, Ele nunca, jamais, Ele se esquece de ti. E nesta noite, como nós estamos aqui num culto de ensino, de oração, o Senhor, Ele quer te ensinar que as promessas dEle, ela não tem tempo determinado, mas ela nunca vai deixar de ser cumprida. Você apenas depende, né, de você mesmo, para que essas promessas se cumpram na tua vida. É uma decisão sua. Uma vez eu vi uma pregação, não me lembro qual foi o pregador, que ele disse que as bênçãos do Senhor são como pacotes de presente que já está na nossa prateleira, e que no momento que o Senhor determinou e você fez algo, Ele vai lá e te dá o pacote. Mas se você deixa de buscar o Senhor, o teu pacote fica guardado, e no momento certo, quando você realmente voltar a fazer aquilo que está na vontade do Senhor, Ele vai lá e pega o pacote e dá para você. Nesta noite, eu sei que o Senhor tem vários pacotes para dar para mim, para você que está em casa. Mas lembre-se de uma coisa: o Senhor, Ele não esquece de você. Ele não esqueceu, talvez da sua angústia, talvez da sua aflição, talvez da luta que você está passando. Ele enxerga todas as coisas. Convido você a fechar os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, eu sei que nesta noite, Pai, o Senhor já reservou, Senhor, a tua presença, já reservou, né, as tuas promessas para as nossas vidas. Que nesta noite o Senhor confirme no coração de cada pessoa, Senhor, que este vídeo chegar, de cada pessoa que estiver vendo este culto, Senhor, que o Senhor confirme todas as promessas, que o Senhor acalente, que o Senhor conforte, que o Senhor admoeste, que o Senhor ensine, porque é para esse o propósito de nós lermos a Tua palavra. Nós temos que guardar dentro do nosso coração a Tua palavra, para nós não pecarmos contra Ti. Senhor, nesta noite, que a Tua palavra não só entre nos ouvidos, mas que entre dentro do coração. O Senhor, Ele está aqui, meu amado. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta e Ele bate. E aquele que abrir, o Senhor entrará e ceará com Ele. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Este louvor
ele é um louvor bastante difícil. E quando eu estava em casa, hoje depois do almoço, o Senhor me deu uma ideia, porque de forma humana eu não poderia tocar, porque eu tenho as minhas limitações, mas o Senhor me deu uma estratégia, e eu espero que você possa sentir como Deus, Ele é extraordinário. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu, chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu, entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte, antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro, para pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, traspassado, crucificado, o Rei despiu-se da glória num corpo mortal, para me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural, seus olhos têm lobo, são homem e o mal, em sua coxa está escrito que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar o selo. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel, absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel, em seu DNA tem os mistérios de Deus, o extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, o desejado das nações, o príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de um livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Eu falei que era difícil, mas amém. Eu acredito que o Senhor, Ele é extraordinário, porque em condições perfeitas eu não tocaria Ele. Eu ainda estou meio perdida nele, mas eu vou treinar mais. E como nós estamos falando que o Senhor, Ele é extraordinário, amados,
eu não tenho vergonha de fazer aquilo que o Senhor me determina. Mesmo que saia com alguns erros. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E quando eu estava tocando este louvor em casa, eu vou dizer para você que ele saiu melhor do que saiu aqui. Mas eu creio, de todo o meu coração, que o Senhor, ele não olha apenas para a perfeição. Ele olha para o meu coração. Parece fácil, né? Dizer, mas deu umas engasgadas, as notas não saíram tão bem. Mas eu prefiro passar vergonha fazendo o que Deus me mostrou para fazer, do que achar que ficou ruim e não fazer. Porque eu creio que isso aumenta a minha fé. E nós estamos num culto de ensino, de oração, e o Senhor está me ensinando, dia após dia, a obedecer. Mesmo que isso cause constrangimento. É preferível ser constrangido para o pecado. É preferível ser constrangido por amar a Deus e querer obedecê-lo, do que fazer aquilo que nós temos vontade, do que fazer aquilo que nós achamos bonito. Então não tenha medo, amados. O Senhor, ele não disse que a nossa adoração tem que ser perfeita para que chegue ao seu trono como aroma suave. O Senhor disse na sua palavra que ele procura verdadeiros adoradores. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Só quero ver
só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glórias a Deus, maravilhoso és tu, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por esse culto, Pai, abençoado, que assim cremos, Pai, em nome de Jesus. Então, saúdo a todos novamente, com boa noite, com a paz do Senhor, e vamos dar continuidade à palavra trazida semana passada. Antes, porém, vamos orar por um tempo. Convido a todos a tirar um tempinho de oração antes da palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de trazer, Pai, a Tua palavra, Pai. Pois a Tua palavra, Senhor, é ela, Pai, que nos dá conhecimento, Pai, entendimento, Pai, para exercer a nossa fé. Que a Tua palavra, Pai, é ela que nos guia, Pai, a obedecer a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo, Pai, venha, Pai, nessa noite, Pai, trazer entendimento, Pai, discernimento, Pai, espiritual, Pai, para todos, Senhor, que estão assistindo, Pai, que essa palavra venha trazer bênçãos na vida de cada um, em nome de Jesus, amém, amém. Então, como semana passada, né, a gente trouxe a parte 1, né, título da mensagem, a obediência gera bênçãos em nossa vida, né? Então vamos abrir o nosso texto base, que está em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Glórias a Deus. Então, semana passada a gente, né, falou sobre conceito de obediência, né? Antes de iniciar a segunda parte, vamos trazer uma pequena reflexão, né? Então, o conceito de obediência, ele define a ação de quem obedece, de quem é submisso, ou seja, uma pessoa que cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Então esse é o nosso conceito de obediência. Obediência a Deus. O que a gente entende por obediência a Deus? Obediência a Deus é obedecer os ensinamentos deixados. Aonde? Na sua palavra. Então obedecer a Deus é obedecer ao que está aqui em sua palavra. A gente falou também, né, que a obediência envolve um compromisso com Deus, porque aquele que quer obedecer a Deus, ele só irá conseguir se ele tiver um compromisso verdadeiro com o Senhor,
né? Falamos também que uma vida de obediência requer coragem também, né? Porque seguir a Cristo vai trazer muitos confrontos em nossa vida, então vamos ter coragem para poder enfrentar, né, esses confrontos, né? E também que a obediência é a chave para o coração de Deus, né? Como a gente viu na palavra em João 14:23, a obediência é a chave para o coração de Deus. A gente viu também o que é a desobediência, né? As consequências dela em nossa vida, né? Então, relembrando, a desobediência é uma rebelião contra Deus e uma falta de referência ou respeito para com Deus, né? A gente viu também que aquele que é desobediente, ele decide que ele vai seguir o seu próprio caminho e não o caminho que Deus quer para a sua vida, né? Vimos também a desobediência que Deus permite, né? Que é quando uma autoridade nos dá uma ordem que fere a palavra de Deus. Aí nesse caso nós estamos primeiramente em priorizar obedecer a Deus em relação aos homens, né? Vimos também a obediência parcial, que a gente trouxe o exemplo de Saul, que Deus mandava ele fazer coisas em guerras, e ele fazia parte, outra parte ele não fazia. Então muitas vezes na nossa vida também, a gente obedece uma parte, não obedece a outra, né? E vimos também as consequências que a desobediência traz na nossa vida, né? Que a desobediência traz consequências emocionais e doenças em nossa vida, né? Vimos também, né? Antes de encerrar, a gente viu que a gente pode também se arrepender, que Deus não nos deixa desamparado, né? Então, através do arrependimento, Deus não nos deixa desamparado, né? E entrando então na parte 2, que é hoje, vamos ver alguns princípios e atitude que nós aplicamos para aprender a ter essa vida de obediência. A palavra de Deus, ela nos dá inúmeros, né? Mas como, né, por questão de tempo e para não ficar também muita informação, né, a gente vai trazer aqui 7 princípios e atitudes para a gente aprender a aplicar uma vida de obediência. Então, o primeiro princípio: confie a sua vida a Deus. Deixe as consequências com Ele. Sua esperança e confiança deve estar em Deus. Vamos confirmar na palavra? Vamos abrir o livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 3. Versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6. Então a palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Glórias a Deus. Então, como a gente já viu anteriormente, palavras anteriores, a confiança está ligada diretamente o quê? Com a nossa fé.
a obediência também está ligada à nossa fé. Então, a gente vai entendendo que esse princípio da confiança, ele vai se aplicando a muitos outros princípios que a gente busca em Deus, que a gente busca crescer na fé. Então a gente vai ter que confiar em Deus, para obedecer a sua palavra. Como a gente também falou semana passada, a gente vai enfrentar confrontos, mas para nós conseguir vencer esses confrontos, a gente não vai vencer na nossa força, que nem diz a palavra, né? Eu não vou ir em confrontos com o meu entendimento, mas eu vou o quê? Na confiança que eu tenho em Deus e em sua palavra. E uma vida de obediência, ela vai estar ligada diretamente à palavra de Deus. Então esse princípio, ele vai se repetir e aplicar em muitas áreas de nossa vida. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, assim como a gente viu aqui do autor de Provérbios, o salmista. Quantos salmos tem que o salmista Davi deposita essa confiança em Deus? Jesus ensina a gente a confiar em Deus. Então, para a gente aplicar uma vida de obediência, de aprender a palavra e aplicar essa palavra na prática, eu vou ter que ter dentro de mim, que nem diz a palavra no 5, confiar de todo o teu coração. Então é uma confiança que tem que estar impregnada com aquela fé. Com a fé que eu tenho, ela tem que ser confiança, ela tem que vir de dentro para fora, ela já tem que estar impregnada na minha mente. Aí sim, eu vou ouvir a palavra, eu vou ler a palavra, eu vou meditar a palavra, e eu vou confiar nela, porque eu sei que o quê? Que aquela palavra é Deus dando confirmação de promessa e direção na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Segundo princípio, aprender a esperar no Senhor, né? Esse princípio, ele é cercado por muitas situações. Mas o que a gente quer trazer com relação à obediência? Como é que a gente aplica esse princípio na obediência? Um exemplo: não tomar decisões precipitadas, agindo sem uma instrução clara de Deus. O que está querendo dizer? Eu não posso saía tomando atitude por emoção. Aquele que quer aplicar uma vida de obediência, o que ele vai consultar antes de sair agindo, antes de sair tomando atitudes? Ele vai pensar, ele vai refletir. No que ele vai refletir? Texto base. Ele vai meditar na palavra. Ele vai orar ao Senhor para que Ele confirme. Está no tempo. Vai em frente. Não está na hora. Segura um pouco. Acalma um pouco. Aprende mais um pouco. Cresce mais um pouco, depois você faz aquilo que eu quero. É isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. Ele quer que a gente aprenda o quê? Confiar nele e esperar nele. Porque se eu confio no Senhor, eu também começo a entender
que eu tenho que esperar o sinal verde de Deus para mim tomar determinada atitude. E na palavra ele confirma que quando eu não espero nele, eu entro numa situação de desobediência a ele e a sua palavra, né? Vamos confirmar. Abra, volta um pouco aí, vai em Salmo 27. Palavra de Deus, Salmo 27, versículo 14. Vamos ver o que o salmista diz. Que nem a gente falou antes. O salmista é uma referência de uma pessoa que confia em Deus, e também o salmista é uma referência de uma pessoa que espera em Deus. Então vamos ver o que ele diz aqui no Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glórias a Deus. Então, o que o salmista está dizendo aqui? Que aquele que tem a paciência de esperar o momento certo, de agir de acordo com a vontade de Deus, que aquele que confia em Deus, quando chegar a hora de agir, ele vai estar fortalecido. Deus, o Espírito Santo, ele vai te fortalecer naquela direção, atitude que Deus quer que você tome. Glórias a Deus. Terceiro ponto, terceira atitude, está ligada também ao que a gente abriu no texto base. Aprender a meditar na palavra de Deus, né? Então, por quê? Por que aprender a meditar na palavra de Deus? Nosso texto base, ele se tornou o quê? A base para a mensagem. Porque Deus, que nem a gente viu semana passada, Deus está dando uma ordenança e uma direção a Josué. Por quê? Porque ali tem uma promessa para aquele povo. Aquele povo estava entrando para assumir a terra prometida. Só que para tu tomar posse daquela promessa, a gente tem que entender que não é de qualquer jeito. Deus, ele é capaz de fazer, a gente sabe, tem inúmeros exemplos. Antes de chegar ali, quantos milagres Deus operou. Mas quando Deus dá aquela ordenança para a gente aprender a meditar na palavra, Ele está querendo o quê? Que a gente dê um salto. Um salto de quê? De conhecimento, mas de principalmente, quando eu medito na palavra, quando eu encho a minha mente com a palavra de Deus, eu começo a ter o discernimento do que? Da vontade, da direção que Deus quer que eu siga. Eu começo a entender que eu tenho que obedecer a sua palavra. Por quê? Porque a sua palavra, quem obedece a palavra de Deus, vai alcançar as bênçãos. Então, uma coisa, a gente vai ver em inúmeras
promessas na Bíblia. A gente vai ler muitas promessas na Bíblia. Mas se você olhar um pouco antes de cada promessa, ela sempre vai estar ligada a um princípio. E o princípio que Deus estabelece em sua palavra, ele não muda. O princípio ele valia antigamente, desde o início, e continua valendo até hoje e até o final dos tempos, né? Então, quando eu coloco esse princípio em prática, de meditar na palavra, eu estou exercitando o quê? A obedecer a sua palavra. Então Josué, por que ele alcançou a vitória? Porque ele obedeceu o princípio que Deus mandou. Aquele povo também obedeceu. Outra coisa, quando a gente obedece o princípio, a promessa às vezes ela não vem só para a vida de uma pessoa, ela se espalha. Então eu creio que quem está assistindo, quem obedece o princípio de buscar na palavra de Deus, buscar obedecer, não desanima, porque quando Deus cumprir promessas na tua vida, essas promessas vão se espalhar para quem está na tua volta, para a tua família, para pessoas que você está ali intercedendo em oração, né? Amém? Glórias a Deus. Quarto princípio: aprender a ouvir o Espírito Santo. O que vem a ser aprender a ouvir o Espírito Santo? Vamos abrir lá no Evangelho de João, Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Vamos ver o que Jesus está falando aqui com relação ao Espírito Santo. João 14, 16 e 17. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia, glórias a Deus. Então aqui, o que Jesus está dizendo na palavra? Estava chegando o final, estava chegando próximo ali da hora de Jesus partir. Então ele estava ensinando aos seus discípulos, que se estendeu para nós, que ele deixaria o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. Para quem que ele deixaria? Para aqueles que creem em Jesus Cristo, que nem ele falou aqui na palavra. O mundo não pode receber porque não o vê. Então, se a gente recebe, que nem a gente viu em mensagens de fé anteriores, se a gente recebe a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo, na mesma hora, ele habita, ele vem habitar dentro de nós. Então, não sei se é o caso de algumas pessoas que possam estar assistindo,
Mas eu me lembro assim, que um tempo atrás, nessa questão do Espírito Santo, eu elevava essa questão a um nível espiritual muito alto. Eu imaginava assim uma situação que, para mim poder ter uma direção do Espírito Santo, para mim entender o que o Espírito Santo quer que eu faça, eu imaginava assim que eu teria que estar um cristão acima da média, uma pessoa assim que teria que estar acima de suspeita, ou alguém assim que Deus priorizasse em relação a outros. Mas por isso que é importante, quando a gente começa a meditar na palavra, meditar nela, estudar nela, porque a gente começa a ver que algumas coisas não são tão difíceis quanto a gente imagina ser. Então, a palavra diz: todos que aceitaram a Cristo, automaticamente Ele já está habitando dentro de você. Mas como é que eu vou ouvir Ele então? A questão é a gente estar sensível a Ele. Como é que eu vou estar sensível a ouvir o Espírito Santo? Primeiro, a palavra confirma. Então, todos nós que cremos em Cristo, ponto, que não muda, Ele está dentro de todos nós. Uma coisa é a gente confundir, buscar outras situações do Espírito Santo. Eu trazia um pouco dessa confusão. Eu confundia ouvir o Espírito Santo com receber dons do Espírito Santo. Então a gente tem que ter esse discernimento na palavra. O Espírito Santo habitar em nós, todo aquele que quem Cristo se aceita como Senhor e Salvador, a palavra diz, Ele está dentro de você. Receber os dons é outra situação. Claro, é importante, é um nível, uma intimidade maior com Deus, que todo cristão deve buscar, com certeza. Mas a gente tem que entender que quando a gente não chegou a determinados níveis, que a gente está num processo de busca, naquele estágio que a gente está na nossa vida, o Espírito Santo fala com a gente sim, só que a gente tem que estar sensível a quê? A ouvir Ele. Como é que Ele fala com a gente? De modos simples. O Espírito Santo Ele fala com a gente através da palavra. Então no momento que a mensagem está sendo levada para você aí em casa, ou que está assistindo em qualquer outro lugar, é a mensagem da palavra. Aí o Espírito Santo já pode estar trazendo confrontos em sua vida. Ele pode estar trazendo direção à sua vida, mas você tem que estar sensível a quê? A ouvir essa palavra, que o Espírito Santo vai estar confirmando no teu coração. Como é que ele confirma? O próprio Espírito Santo que está dentro de você. Outra situação, o Espírito Santo, quando vem situações contrárias à palavra de Deus, e a gente busca a direção de Deus, a gente não se sente em paz. É tipo assim, ó, uma situação assim, ó, que a gente pode medir isso aí. Vá fazer qualquer coisa do dia a dia. Agora, você vai fazer uma coisa que você sabe que é errado. Se você que é uma pessoa que busca fazer o certo, e você percebeu que fez errado, você vai sentir dentro de ti um desconforto. Então nós temos que entender que esse desconforto é o Espírito Santo
que está nos alertando, né? Outra situação, o Espírito Santo, ele usa pessoas. Claro, não, acredito que não é qualquer pessoa que ele pode usar. Deus tem poder para usar. Mas, se você às vezes não se sente uma sensibilidade de em qualquer pessoa entender uma direção do Espírito Santo, você pode buscar também. Como é que eu busco? Conselhos. Livro de Provérbios é um livro que ele nos ensina a ouvir conselhos. Conselhos de pessoas sábias. Quem que vem a ser pessoas sábias? Muitos irmãos que a gente tem aqui, que a gente sabe que tem entendimento da palavra, pessoas que são usadas por Deus, liderança na igreja, pastores, são pessoas que o Espírito Santo usa para trazer o quê? Direção, para ensinar o quê? O Espírito Santo. Peça a Ele, peça ao Espírito Santo, me ensina a obedecer a Tua palavra. Com certeza, se você fizer essa oração, confiando em Deus de todo o teu coração, que nem a gente leu na palavra no início, o Espírito Santo, ele vai se manifestar, ele vai responder no teu coração, e vai te ensinar o quê? A aprender a aplicar uma vida de obediência. Amém? Glórias a Deus. Quinto, uma atitude aqui, ponto 5, afaste-se quando o caminho for incerto. Ou seja, a obediência a Deus, se a gente quer obedecer a Deus e agradar a Ele, a gente vai ter que tomar alguns posicionamentos firme. A gente vai ter que ser firme naquilo que a gente acredita. A gente vai ter que ter uma atitude de firmeza com relação a coisas que não são corretas, comparadas com a palavra de Deus. Por exemplo, aquele que busca uma intimidade com Deus, uma vida de obediência com Deus, existem lugares que não são coerentes. Para quem quer se relacionar com Deus, muitas vezes está. Se você não tem uma direção clara de Deus para ir em determinado lugar, e você mesmo assim você ir a um lugar que não é coerente comparado com a palavra de Deus, que nem a gente usa uma expressão, você vai se sentir um peixe fora da água. Só que o problema maior não é esse. O problema maior, que nem a gente viu na palavra de semana passada, se eu estiver dentro de situações de desobediência, eu vou estar sendo o quê? Influenciado por coisas negativas. Então, em vez de eu ser usado por Deus para influenciar algo positivo a quem precisa ouvir essa palavra, quem vai ser influenciado vai ser eu, vai ser você, se estiver no lugar onde Deus não quer que você esteja. Você irá ficar enfraquecido, a sua fé, você irá enfraquecer, você irá desanimar. Então, que nem a gente viu no ponto anterior, peça direção a Deus, peça ao Espírito Santo, que antes
de você perceber se o caminho é certo ou errado, peça direção ao Espírito Santo para que aponte. Se mesmo assim você ainda não sentiu, mas no caminho você sentir algo que não está lhe trazendo a paz, afaste-se. Que nem a gente falou na atitude, afaste-se do caminho incerto. Amém? Glórias a Deus. Sexto ponto, eu queria pedir a quem está assistindo que esse ponto aqui a gente dê uma atenção especial a ele. Todos os pontos que a gente falou são importantes, só que esse ponto aqui, ele é um ponto que ele confronta fortemente eu aplicar uma vida de obediência, porque ele é um ponto que o inimigo ele usa para distorcer a palavra, como a gente viu. Obedecer a palavra pela metade é desobediência. Sexto ponto, então, esteja disposto a enfrentar retaliações. Então, eu tenho que ter uma atitude antes de enfrentar a retaliação. O que a gente, recuperando, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que aprender a ouvir o Espírito Santo, né? Eu tenho que aprender a esperar em Deus, mas durante esse processo, essas retaliações vão vir, e essas retaliações, elas vão nos pegar muitas vezes de surpresa. Elas vão vir de pessoas que a gente às vezes não imagina. O que Jesus diz? Em João, não precisa abrir, é uma passagem bem conhecida. Em João 16:33, Jesus já dá o primeiro alerta de retaliação que a gente vai ter. Que no mundo tereis aflições. Então, primeira retaliação que a gente vai ter, aquele que decide seguir a Cristo, e o princípio de hoje que a gente está tratando, aquele que se propõe a ter uma vida de obediência, ele vai ser retaliado pelo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós também seremos retaliados por pessoas do nosso meio. Hoje em dia, eu vejo muitos cristãos retaliando cristãos. Vamos ver um exemplo clássico disso, que tu é retaliado tanto pelo mundo como por cristãos, que é a questão do dízimo. Esse assunto talvez seja o assunto que mais haja retaliação na vida daquele que busca uma vida de obediência à palavra de Deus. Por quê? Por que ele gera tanta retaliação? Só que nós temos que entender que o dízimo, ele não é uma questão humana. Primeiro, o dízimo é de Deus. Ele está ordenado na palavra de Deus. O dízimo, ele é espiritual. O dízimo, ele também está previsto na lei.
dízimo, ele também está na graça. Então a gente nota que há muitos confrontos nessa área. E o que a gente percebe? Que muitas pessoas sentem no coração, o Espírito Santo está confirmando na vida delas, que aquilo ali vai trazer bênção à vida dela. Que nem a gente falou o tema da mensagem, a obediência gera bênçãos. E essa questão é uma questão de obediência à palavra. Então muitas bênçãos às vezes podem estar retidas na nossa vida, porque a gente não aplica determinado princípio. Entra naquela questão de não obedecer parcialmente, né? Vamos entender então, né? Por que o dízimo, primeiro, ele é espiritual. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 14. Gênesis 14. Deixa eu ver. Não, acho que eu errei aqui o versículo. Gênesis 14. Bom, esse aqui eu não anotei. Vamos primeiro no outro. Vamos abrir primeiro. Vamos ver o que Jesus está falando com relação ao dízimo. Vamos abrir em Mateus 23. Mateus 23. Só vou pedir para quem está aqui, né, ver para mim ali aquela questão de Abraão dar o dízimo a Melquisedeque, para nós depois voltar nessa questão. Então vamos abrir em Mateus 23. O que Jesus está dizendo aqui? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Que é o próprio Jesus falando a questão do dízimo. O que Jesus está dizendo aqui? Primeiro, que os escribas e os fariseus valorizavam mais o dízimo do que a lei, que é o quê? Que é o juízo, a misericórdia e a fé. Então a lei primeiro. A lei não pode ser abolida, porque a fé está ligada à lei, né? A misericórdia está ligada à lei, o juízo. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que é aquelas? Aquela é o que ele falou antes, o dízimo. Então Jesus aqui é uma ordenança clara, não omitir o dízimo. Tem outra passagem, a gente não vai precisar abrir, mas que também é bem conhecida. Jesus fala: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, obedecer às autoridades, os impostos, nós temos que obedecer, temos que pagar. E obedecer o quê? A lei de Deus. Então Jesus aqui está confirmando a lei, está confirmando o dízimo, né? Conseguiu ver?
Vê para mim que eu não enxergo, só me diz o versículo. Gênesis. Vamos lá no Gênesis 14. Gênesis 14. Aqui, ó, 18, a partir do 18. Gênesis 14 a partir do 18. Então, primeiro a gente viu que Jesus confirmou o dízimo. Por que que o dízimo é espiritual? Está aqui, ó. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Glórias a Deus. O que essa palavra está dizendo? Primeira coisa, a lei, às vezes muita gente quer trazer uma doutrina que o dízimo é da lei, que foi a lei que instituiu o dízimo. Só que a lei, ela começa a partir que Deus passa as escrituras a Moisés. Aqui o tempo de Abraão é antes. E outra coisa, não tinha vindo uma ordem de Deus para Moisés, para Abraão dar o dízimo. Não, aqui teve o quê? Uma atitude de Abraão para honrar a Deus. Que nem a palavra diz, Deus ele não precisa do seu dízimo, do seu dinheiro. Mas Abraão fez o quê? Ele honrou a Deus. E o que a palavra disse aqui? Que o rei, o sacerdote, abençoou, no 19, abençoou, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Olha que tremenda promessa. Então a gente tem que entender que quando eu tenho o ato de dizimar, eu não estou apenas, estou obedecendo sim a palavra de Deus, estou um princípio espiritual aqui, que nem a gente viu, que não está relacionado à lei, né? E a gente entende o quê? Que esse princípio é uma declaração minha de fé a Deus, é uma declaração de adoração, que nem Abraão fez. Quando a gente está levando nosso dízimo a Deus, a gente está honrando Ele. Honra a Deus. Se a gente procurar em Provérbios, lá vai dizer: honra a Deus com tua primícia e tuas fazendas. Honra a Deus. Então a gente está o que? Glorificando. A gente está declarando a Deus que a gente confia nele. Por quê? Porque a confiança não é só ler a palavra e reter conhecimento, mas não, a confiança é praticar. Quando eu estou fazendo o ato de dizimar, eu estou praticando, obedecendo a palavra, mas eu estou glorificando e honrando a Deus, né? Outra situação, né? Às vezes também na lei, às vezes muitas pessoas dizem que na graça não confirma. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 9.
Então na graça também, agora a gente vai ver através da palavra de Deus, se ela confirma realmente, né? Vamos ver o que Paulo diz. 1 aos Coríntios 9, capítulo 9, versículo 13 e 14, ali diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Glórias a Deus. Então aqui é uma ordenança, a palavra, Paulo está dizendo que o Senhor ordenou que aqueles que anunciam o evangelho, que pregam o evangelho, têm que viver do evangelho. O que é viver do evangelho? É dízimo, é oferta. Isso é viver do evangelho. Então é uma ordenança de Deus. Então essa história assim que a partir do Novo Testamento foi abolido de eu não dizimar, que nem a gente viu semana passada, não caia em armadilhas, e sim em obediência à palavra. Então a gente viu Abraão obedecendo um princípio espiritual, a gente viu Jesus confirmando a lei e o dízimo, e a gente está vendo Paulo no tempo da graça confirmando que é Deus que ordenou. Vamos mais longe um pouquinho. Às vezes as pessoas dizem que o dinheiro vai para liderança, para pastores. Então vamos avançar um pouquinho. Vamos seguir no Novo Testamento. Vamos abrir em Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas 6. Porque às vezes a gente, por falta de informação, tanto da palavra, ou por influências negativas de pessoas que não têm discernimento na palavra, querem influenciar aqueles que querem aprender a praticar. Então, para aprender a obediência, a gente vai ter que identificar essas retaliações através de pessoas. Então, por exemplo, está aqui uma passagem que eu nunca vi ninguém falar na igreja, mas daí procurando e buscando e pesquisando, a palavra está aqui, ela confirma. Muitos líderes, eu acredito, muitos pastores não falam essa palavra com medo de ser mal interpretados. Mas como a minha obrigação que eu tenho aqui, que eu me proponho a Deus é o quê? É levar a palavra dele para aprendizado, para eu aprender, para vocês aí que estão assistindo aprender. Então eu aqui não estou fazendo papel de advogado em favor do pastor aqui da igreja ou em favor de qualquer outro pastores. Não. O compromisso, meu compromisso com Deus é compromisso com a sua palavra. E em Gálatas 6:6 ele diz que o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Vamos ler de novo. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. É Paulo falando. É Paulo que muitas vezes a gente ouve pessoas dando como referencial que Paulo não ampara o dízimo. Ele está dizendo aqui que nós temos que repartir nossos bens com aquele que nos ensina. Imagina muitos líderes se falar isso, eles vão ser interpretados o quê? Que eles estão visando interesse próprio. Mas não é a palavra de Deus, é Deus que manda a gente fazer isso. Então reflita na palavra, não reflita
nas minhas palavras, mas reflita na palavra de Deus. Para quê? Se eu quero ter obediência, eu vou ter que entender que essas retaliações vão ser levantadas, e o inimigo ele vai usar fortemente, porque no momento que eu aplico uma vida de obediência, eu começo a entender e praticar a palavra. Porque o inimigo sabe, quando muita gente não obedece, não pratica por completo a palavra, as bênçãos são retidas, e com bênçãos retidas através do tempo vem o desânimo, vem a derrota, vem a impaciência, né? Então, queria deixar então essa reflexão aos irmãos sobre essa questão do dízimo. Reflita nas passagens. Se o Espírito Santo já está botando no teu coração essa questão de dizimar e ofertar, está aqui, está na palavra. Não dê ouvidos a pessoas que queiram retalhar a sua obediência. Outro ponto, que a gente sofre retaliações, diz respeito sobre a lei. Que nós estamos no tempo da graça, que a gente não deve se preocupar com a lei. É outra armadilha, é um terreno perigoso, temos que tomar cuidado. Jesus aqui, vamos abrir lá em Mateus 5. Jesus ele vai alertar aqui sobre a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. O próprio título aqui, antes de entrar no versículo, diz: o cumprimento da lei e dos profetas. O que Jesus fala? Mateus 5,17: não cuideis que vim destruir a lei, eu ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Glórias a Deus. Então Jesus aqui, ele está declarando 17, ele veio para cumprir a lei. E a lei só vai ser toda cumprida até que tudo seja consumado. Então quando Jesus morreu, ressuscitou, não foi ali que foi consumado o fim da lei. Tudo será consumado quando vier o final dos tempos. Aí a lei vai estar cumprida. E a gente às vezes sofre retaliações. Por quê? Porque a gente quer aplicar aquilo que a lei nos ensina. Porque a lei nos ensina o quê? A ter paciência, a ter misericórdia, a identificar o pecado. Sem a lei, a gente não teria como identificar onde é que eu estou errando, onde é que eu estou pecando, onde é que eu estou me afastando de Deus, onde é que eu não estou conseguindo colocar em prática uma vida de obediência através da lei. É aqui, obedecendo. Vamos então confirmar. Vamos, pela graça, vamos ver o que Paulo diz. Romanos 7. Abre lá em Romanos 7. Vamos abrir. Palavra de Deus, Romanos. Livro de Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 12. O que diz em Romanos? Romanos 7, 12. Paulo diz: a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Glórias a Deus. Então olha o que Paulo diz. Paulo não só confirma a lei, como ele traz qualidades à lei. Essa lei é o que? Ela é santa. O mandamento é santo, justo
e bom. Avança ali nesse mesmo capítulo 7, no versículo 22. Vamos ver o que ele está completando aqui. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Glórias a Deus. Ou seja, a lei, ela não é para nos condenar. A lei, ela veio para quê? Para nos alertar, para a gente aprender aprender a obedecer a lei. Porque terei prazer na lei de Deus. Por que será que ele diz prazer na lei de Deus? Porque eu vou ter prazer, porque as bênçãos que vêm através da obediência irão alcançar a minha vida, a vida de você que está assistindo, em nome de Jesus. Continuando então, agora vamos no sétimo princípio. Aceite a disciplina de Deus. Se desobedecer a Deus, que nem a gente falou na palavra de semana passada, quando a gente desobedece a Deus, a gente tem que entender que não está tudo acabado, que basta a gente se arrepender e voltar para Ele. Por quê? Porque a palavra diz que Deus é amor, Deus é misericórdia. E a gente viu a lei, Jesus falou, a misericórdia está na lei. Então Deus, Ele vai estar de acordo com a sua palavra. Então, se eu entrar em desobediência a essa palavra, em vez de eu me afundar, que nem a gente viu semana passada, se afundar na areia, não. Estenda a mão. Deus, Ele vai te perdoar. E Ele vai o quê? Aplicar as promessas dEle na sua vida. Exemplo, filho pródigo, não precisamos abrir lá, mas uma passagem conhecida. O que é essa história? Resumindo, a história do filho pródigo, nós lemos sobre o amor e o perdão de Deus com relação a nós. Filho pródigo se precipitou, pegou o dinheiro, gastou tudo, pecou contra Deus, contra o pai dele. Mas Deus o quê? Quando ele se arrependeu, Deus perdoou. Ele estava lá, que nem a palavra diz, ele estava lá entre os porcos, comendo entre os porcos. Mas quando ele se arrependeu, Deus trouxe ele a um lugar de honra. Então assim é com você que está assistindo. Entenda que assim como foi com o filho pródigo, pode acontecer também na sua vida. Se você se arrepender, confessar a Deus, Ele é fiel e justo à sua palavra para quê? Para te perdoar, puxar você e elevar você, não para a sua glória, mas para a honra e glória dEle, para a confirmação das promessas que Ele tem na sua palavra, né? Que a gente tem que entender relacionado a isso, né? Como a gente falou, o ponto é aceitar a disciplina de Deus. Então, aceite a disciplina de Deus. Deus vai lhe perdoar? Vai. Você vai ter oportunidade de poder sair daquela questão da obediência? Vai. Mas aceite que quando você desobedece e entra num pecado contra Deus, a disciplina de Deus vai ser aplicada na sua vida. Mas entenda que essa disciplina, ela vai trazer o que a você? Arrependimento. Ela vai trazer o que?
reflexão, para que você se submeta a Ele. Pois você, através da disciplina de Deus, você também será honrado. Não pela sua honra, mas para a honra e glória do nome do Senhor, né? E para nós encerrar essa mensagem, né? Esse não é um princípio, mas qual o nosso maior exemplo de obediência na Bíblia? Como não podia ser, para encerrar, Ele, Jesus Cristo, é o nosso maior exemplo de obediência e amor. Por quem? Por nós. Por quê? Porque Ele obedeceu ao Pai ao ponto de morrer por mim e por você, para perdão de nossos pecados. A gente se libertou, a gente pôde ter a vida eterna, a gente ficou livre do sacrifício da lei, que nem a gente falou antes. A gente está livre, não é da lei, a gente está livre daquele sacrifício que era feito na lei. Por quê? Porque antes era a gente, era o sacerdote que fazia o sacrifício. Depois, Jesus fez o sacrifício por mim e por você. Mas Ele teve que ser o quê? Obediente. A palavra de Deus diz que Jesus foi obediente até morte, e morte de cruz. Quando obedecemos ao Pai, quando obedecemos a Deus e a sua palavra, a gente está declarando o quê? Que a gente quer ser dependente de Deus. A gente está declarando que a gente quer submeter aos seus mandamentos. Eu estou declarando que eu confio em Deus. Então isso é a atitude prática que Deus quer de mim e de você. E durante nossa caminhada, o que vai acontecer? Essa obediência, no momento que a gente vai tendo uma vida de obediência, vai aprendendo e crescendo nos princípios da palavra, essa obediência ela se torna um alicerce de nossa comunhão com Deus. Por que alicerce? Porque quando você começa a entender o sacrifício, a obediência, o amor de Cristo, e você começa a praticar, você cria um alicerce de comunhão. Então a palavra de Deus diz que a casa que é feita em um alicerce, ela não vai cair. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, não vai derrubar. Por quê? Porque a minha casa é Deus, é Jesus Cristo, através de sua palavra. Glórias a Deus. Vamos confirmar então, vamos encerrar com essas duas passagens. Abra aí em Mateus capítulo 5, versículo 19. Mateus capítulo 5, versículo 19. Olha aqui que engraçado. Está logo abaixo daquela parte que a gente leu, o cumprimento da lei dos profetas. O que Jesus diz aqui? Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus.
Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Glórias a Deus. Jesus está dando uma tremenda de uma promessa aqui, que além de eu aprender, de eu cumprir, de eu praticar a sua palavra obedecendo, Jesus quer que a gente também ensine. O que é esse ensinar que a gente falou? É a gente entrar no modo simples da palavra. Começa com quem? Os nossos mais próximos, com a nossa família, com as pessoas mais próximas da gente. Começa com o nosso testemunho de obediência. Só com o nosso testemunho a gente já vai estar dando uma lição de ensinamento para a honra e glória de Jesus. Para encerrar então agora, João 14, livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus, novamente, o que Jesus fala? O que Jesus está confirmando com relação à obediência a essa palavra? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Essa palavra aqui Jesus está confirmando. Se eu amo a Cristo, eu vou guardar a palavra. Guardar o que dentro de mim? Não. Cumprindo ela, praticando ela. Que nem a gente viu semana passada. Relaciona essa palavra. Deus alegra o quê? Que nem foi dito hoje no início. Deus mais alegra que se obedeça do que faça sacrifícios. Então Jesus confirma: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. Além de tu amar a Cristo, Deus vai te amar, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus vai morar com a gente, seu Espírito Santo. Glórias a Deus. Que essa palavra venha gerar a você um crescimento. Que nem a gente viu hoje, a gente viu vários pontos, né? A gente viu vários pontos, princípios, atitudes. Não é fácil. Não é fácil aplicar. Que nem a gente viu. Confia. Confia a sua vida a Ele. Senhor, me ajuda. Peça a Deus. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ter uma vida de obediência. Senhor, confia sua vida a Ele. Aprenda a esperar em Deus. Senhor, me ensina a meditar nessa palavra. Bote em suas orações, peça a Ele para que Ele traga a você confiança na palavra dEle, aprender a esperar, aprender a meditar nessa palavra. Que o Espírito Santo
Você vem estar sensível a Ele. Afaste-se quando o caminho for incerto. Esteja disposto a enfrentar retaliações. Mas como? Firmado na palavra de Deus e aceitando a disciplina dele quando você entrar em desobediência. Pois Deus, através do seu amor e da sua misericórdia, Ele te perdoa. Ele resgata você para um caminho de obediência. Vamos tirar um tempo de oração então. Pai, em nome de Jesus, glórias a Ti, Senhor. Maravilhoso és Tu, Pai. Obrigado, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai, em nossa vida. Pelas promessas, Pai, que o Senhor já cumpriu, Pai. E promessas, Pai, que serão cumpridas, Pai, na vida, Pai, daqueles, Pai, que estão nos assistindo, Senhor. Daqueles, Pai, que estão buscando, Pai, a Tua palavra, que estão buscando obedecer a Tua palavra, Senhor. A gente pede, Pai, que o Seu Espírito Santo venha confirmar, Senhor, essa palavra que foi falada, Pai. Que o Espírito Santo confirme a todo aquele que estiver sensível, que tiver atitude de querer ouvir para aprender, mas não só aprender, Pai, nós queremos também praticar ela. Nós queremos, Senhor, também a Tua força, que no nome de Jesus, ó Senhor, nos fortaleça, Pai, para que a gente consiga aplicar para esses princípios, que a gente consiga enfrentar as retaliações, Pai, que o inimigo vai colocar diante de nós, Senhor. E a gente sabe, Pai, que é através do nome de Jesus, Pai. Jesus é o maior exemplo, Pai, de obediência. Ele foi obediente, Pai. A Tua palavra diz que Jesus foi obediente até morte, e morte de cruz. Não existe amor maior, obediência maior que essa. Ele morreu por mim. Ele morreu por você que está assistindo. Ele nos deu o maior exemplo de obediência, para que a gente pudesse herdar a vida eterna, através do que? Da graça, do favor, Senhor, do favor imerecido, Pai. Mas através da graça, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele pagou a minha e a sua dívida, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Glórias a Ti. Maravilhoso és Tu, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pelos Teus ensinamentos, pela vida de obediência que a Tua palavra, Senhor, confirma. Eu declaro na vida de cada um que está assistindo, que no nome de Jesus você será fortalecido. O Espírito Santo vai trazer entendimento ao teu coração. Peça a Ele no nome de Jesus. Eu declaro que você terá crescimento e bênçãos que vão ser alcançadas na sua vida através da obediência da palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa mensagem encerra a parte 2. Nós teremos numa oportunidade mais para frente, né? Semana que vem não vai ser trazida essa mensagem por questões de ausência profissional.
Então essa palavra será trazida daqui a um mês, a parte 3, onde será tratada as bênçãos que a gente colhe através da vida de obediência. Então, quero deixar a todos convite para o nosso culto, domingo às 19h30. Sinto todos convidados. Culto online, culto presencial, aqui na igreja, 19h30. Quero deixar também uma boa noite a todos, um excelente final de semana a todos, e em nome de Jesus, eu declaro bênçãos, desde já, na sua vida, em nome de Jesus, amém.